Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres, voltando da campanha. A primeira vinícola que a gente visitou foi a Vinícola Batalha, que já tinha se feito uma entrevista com ela, mas dessa vez foi a visita ao vivo para mostrar para vocês como é que é uma pequena vinícola na região bem sul do Brasil, próximo ao Uruguai. Quem curtiu o vídeo, a gente agradece e sigam o nosso canal, coloca um like, que todo vídeo novo a gente passa para vocês. Muito obrigado. O custo maior de mão de obra? É mão de obra. Tanto no pouca vinhedo gente, quanto... né? Não, exatamente. Tanto lá no vinhedo quanto na indústria, a mão de obra sempre pesa. Depois da mão de obra, qual é o segundo custo maior aqui? Na vinícola é garrafa. Ah, é? Que absurdo. Quanto é que custa uma garrafa? A garrafa nacional hoje está em torno de 5, 6 reais. Nossa, Se que for uma absurdo. importada, 8, 10 reais. Que absurdo. Né? A garrafa hoje é um custo muito alto. A rolha também é um custo alto, que é toda importada, né? Chegou a faltar garrafa? Na pandemia chegou. Para nós não, mas chegou a faltar. Eles não têm nada screw cap. Temos só um assemblagem rosé. A minha defesa é que futuramente toda a nossa linha de entrada vá para o screw cap. Essa é a minha defesa dentro da empresa. Né? Porque Nova Zelândia e Austrália é quase tudo screw cap, né? Até Sim, os vinhos sim. melhores. Né? Bag in box não tem muito também hoje em dia. E meninas, vão começar a fazer uma espumante? Vai fazer agora de manhã ainda ou de tarde? Já tem alguma... Uns 5 minutos. Já tem Aqui congelada? Tá gelado? Aqui vai o licor de expedição, já está com licor? Já. Aqui vai o licor de expedição, aqui já está para botar a rolha, aqui a gaiola e a gente congela no freezer manual, que tá as pilhas de boca, ó. Tá. Eles põem ele virado para baixo lá. Isso. Deixa eu ver se já tem... Já tá com a... Vamos ver como é que tá de gelo já aqui. Opa, vai passar aí, hein? Hein, Gabi? Vai passar o espumante aqui, hein? Já tá com muito gelo, hein? Tem um tempo que... Tem, ainda mais no inverno, se passar muito, Ah, isso é legal, né? se passar muito, ela congela Aqui é pra demais. tirar a tampa. É, ela congela demais. Não. Ah, com ar comprimido. Aqui é para botar, para fazer o... Segura aqui pra mim, por favor. Não, esse é Brut ou Natura? É Brut, esse aqui é Brut, 10, tá. 10 gramas de açúcar por litro. Aí ele colocou o licor aqui. Então, uma pequena vinícola, todo o processo é manual, né? Aí, ó, agora sim, ó. Tá finalizado aqui um brut, né? Agora, claro, depois vai ser feita a limpeza da garrafa, bota a cápsula e rota. Rotulagem. Rotulagem e tá. Viu? Fiz finalização de espumante hoje. Aqui essa nós investimos o ano passado nela, a rotulagem era toda praticamente manual. No caso do vinho, ela bota cápsula e rotula. No caso do vinho, cápsula e rótulo. E no caso do espumante, só rótulo, né? Só rótulo. Já não é mais manual essa. Essa já não é mais manual, porque era o nosso gargalo de produção. O nosso invase todo é manual. O invase é aqui, ó. A gente monta também um circuito aqui. Essa é a nossa envasadora, uma envasadora 4 bicos. Então aqui o pessoal... Põe 4 garrafas, né? 4 garrafas, então aqui o pessoal vai e coloca. Depois tem que... Hein, Gabi? Ela para Tem que dar uma quando revisão chega na não aqui. quantidade dele. Sim, ela para quando ela afoga, né? Ela afoga a garrafa. Tá. Quando a gente bota uma garrafa aqui, né? Quando ela afoga, ela para. Para dentro, não sai ar, né? Porque quando a gente põe a garrafa aqui, o ar sai por uma mangueira e desce o vinho pela outra. Quando ela afoga, para de sair ar e para de entrar vinho.
E tudo isso tem que limpar depois de Sim, cada, sim. Cada uso é lavada, sanitizada. trabalho. Só que aqui a gente consegue fazer em torno de 700 garrafas por hora de invase. Mesmo sendo manual, ela é um volume bom. São 4 pessoas que ficam aqui. Não, aqui fica uma pessoa. Na realidade, assim, ó, fica uma pessoa alcançando garrafa para uma pessoa que põe na lavadora para lavar. Tá. Aí fica outra pessoa tirando da lavadora e botando numa estante para escorrer a garrafa. Aí uma outra pessoa pega aquela garrafa e bota gás nitrogênio dentro, com uma pistolinha assim para tirar o oxigênio. Sei. Aí e alcança para quem está aqui na envasadora. Aqui é uma pessoa na envasadora, colocando e tirando garrafa, botando numa mesa ao lado, e uma Leva outra um que tempo até encher, quer dizer, ela vai Sim. pondo uma outra e depois vai tirando. Isso, exato. Ela coloca aqui, aí, tipo, tira essa, põe uma vazia e tira outra e assim. É um passo o dia inteiro aqui, né? Com as mãos. E aí vai colocando numa mesa, aí uma outra pessoa pega e bota a rolha. Tá. E aí depois uma outra pessoa pega e empilha. Faz empilha para depois guardar. A produtividade é até maior do que imaginava, 700 por hora. É claro que em torno de 8 pessoas trabalham num dia de invase. Claro, se for pegar um gabinete automático, trabalha 2 pessoas e faz 1000 garrafas por hora. Mas para nossa demanda, Não tem volume. Né? agora a rotulagem sim, estava sendo um gargalo para nós. Aí por isso que a gente investiu naquela ali, que tem uma agilidade maior e outra. Além da agilidade, o rótulo sai sempre parelho, né? Claro. A questão aí é a questão do visual, a questão da estética, né? Então ela bota sempre na mesma altura, sempre. Tu regulou ela ali, ela Vai embora. vai embora sempre no mesmo padrão, né? Então isso é importante também, que às vezes no manual tu não consegue, por mais que tu queira, dar uma tremidinha e tal. Já que as meninas têm uma prática, o espumante, o pescoço é manual, né? Não tem como. E aí põe ele rótulo contra rótulo, depois mas elas têm uma prática que... Tem barrica de tamanho diferente, né? Sim, essas 2 barricas são de 600 litros, são barricas de carvalho francês Perle Blanc, são para vinho branco. Nessas 2 aqui só entra vinho branco ou rosé. E as outras de 225 são as para vinho tinto. Não é todo vinho tinto que passa por barrica. Não, na realidade, em geral, todos os nossos cortes têm em torno de 25 a 30% de passagem em barrica de carvalho francês, 6 meses. Então a gente sempre tem vinhos em barrica e aí a gente senta junto com o Adolfo Lona na hora de envasar para fazer o teste da porcentagem de vinho, que a gente quer um leve toque de barrica. A gente não quer um vinho excessivamente madeirado. A gente quer um vinho que o consumidor, ao degustar, note, esse vinho passou em barrica, mas Uma cremosidade. isso, e sutil, assim, muito, muito leve, né? Essa é a ideia. O branco também fica pouco tempo em barrica. O branco também, de 6 meses, 8 meses, né? E a barrica é maior porque tem menos superfície de contato, né? Então esse é o objetivo. Ela trabalha. Aí, agora tá fazendo quem sabe fazer, ó. O brute pode ter de 8 a 15 gramas, né? Então a gente optou que o nosso brute tenha 10 gramas de açúcar por litro. E o nature é no máximo 13, então o nosso nature a gente não adiciona nada. É só 1 grama, 1,5 que sobra da segunda fermentação. Só. Eu sou suspeito para falar. Tanto o nosso brute quanto o nature é a mesmo lote, tá? Só muda o licor de expedição. E eu fico com o nature, né? Nosso nature eu gosto muito mesmo dele. E é um espumante, quem conhece Adolfo Lona sabe que ele é um espumante com o DNA do Adolfo Lona. O nosso nature, nosso espumante em geral, né, ele é um espumante que quem conhece, esse aqui tem toque do Adolfo Lona. Né? Ele que define o licor de expedição, tudo, né? Ali ela espera um pouco, porque como o licor de brute tem uma concentração de açúcar, ele tem uma diferença muito grande de densidade. Tá? Então, como ele tem uma diferença muito grande de densidade, se tu tirar rápido, ele espuma a garrafa, porque ele agita muito o espumante lá dentro. O do Natura a gente já consegue colocar mais rápido porque não tem açúcar, então a densidade é similar. Então são muitos detalhes, né? Ali ela já colocou o licor, ela está só esperando um pouquinho para o espumante acalmar, para não espumar no tirar ali, ó. Deixar um carinho na garrafa também para acalmar. Ah, sim. Ó, e ela desce o licor ali, pode dizer que ele não desce tão rápido. Ela já puxou outra dose de licor e agora ela está só cuidando ali. Quando ele para de agitar, ela tira para botar a rolha.
Você vai engarrafando conforme o mercado pede? A gente vai finalizando o espumante conforme o mercado pede. Então nós começamos com 18 meses de autólise e às vezes terminamos um lote com 30 meses de autólise. É, interessante. E aí tem um estudo, né? E isso, para nossa felicidade, eu consegui comprovar cientificamente, porque eu fiz o mestrado na UFPEL, em Pelotas, na Ciência e Tecnologia de Alimentos. E minha tese de mestrado foi com o espumante, a avaliação do tempo de autólise do espumante. E eu consegui comprovar cientificamente lá que o espumante com 18 meses de autólise ele é superior ao espumante com 12 meses de autólise. Cientificamente? Cientificamente, com análise estatística significativa. Interessante. Características que Principalmente na questão sensorial, né? Cremosidade, amargor, sabe? Então tu tem ele uma característica geral, ele é superior sensorialmente o de 18 meses do que o de 12. E também tem uma concentração maior de compostos voláteis. Em função da autólise, com 18 meses tu tem uma concentração maior. Nós conseguimos identificar 71 compostos voláteis diferentes aqui, pelo espectrofotômetro de massas. Né? Legal. Isso aí está publicado já, essa tese de mestrado está publicado já pela UFPEL. O mínimo que fica é 18 meses. Mínimo é 18. Mínimo é 18. Em todos eles. Você tem 2 espumantes. 2 espumantes, a Natura e a Brut. Sempre o lote que está em consumo, a degorgement é a mesma. Aquele lote que iniciou ali, fechou 18 meses, ele inicia degorgement. Um dia a gente faz, aí o mercado que diz, o mercado está pedindo mais Brut, a gente faz mais Brut, está pedindo mais Natura, a gente vai vendo, né, regulando o nosso estoque. Né? Qual que é a proporção de... Hoje a gente vende até mais Natura do que Brut. É quase 1 para 1. É quase 1 para 1, mas a gente vende um pouquinho mais ainda de Nature, até por isso, porque o conceito do nosso Nature já está surpreendendo, né, as pessoas. Sim. Então, porque é um Nature extremamente seco, mas como eu digo, ele não é um espumante amargo. Sim. E por que ele não é amargo? Todos os constituintes, entre eles o tempo de autólise. Se fosse pegar ele com 12 meses, ele teria algum resquício de amargor, mas com 18 meses ele não tem. Eu acho que o mercado também mudou, né? Que antigamente queria demi-sec, queria o doce. O mercado ainda hoje é que assim, o que acontece? O que eu noto do mercado de espumantes? Ainda o maior consumo é o moscatel, né? É disparado, né? É disparado o moscatel é o maior consumo. Mas quem está na linha do espumante tradicional, ele está indo para o mais seco possível. Tá? Então eu diria assim, tem 2 núcleos, vamos dizer, 20% dos consumidores está no espumante tradicional, então estão indo para o mais seco. E 80% está no doce, que é o moscatel. Mas a evolução do paladar faz com que quem entre nesse rol dos 20% acabe indo cada vez mais para o Nature e não para o DMC. Então hoje é isso daí, basicamente esse é o nosso projeto, né? A gente vinifica hoje para terceiros também. Quando a gente fez esse prédio, a gente ficou com uma sobra de espaço. Né? Então, porque hoje a gente tem aqui uma tancagem para 200 mil litros aqui. Tá? Então hoje a gente tem, todas essas barricas aqui são da Dunamis. As nossas são aquelas ali. A Dunamis é uma empresa de Dom Pedrito, que tem os vinhedos e não tem vinícola. Então isso é muito característico aqui na Campanha Gaúcha, né? De empresas Na Serra que... também tem isso. E aí então a Dunamis, enquanto não tem indústria, a gente faz desde 2019 os vinhos da Dunamis saem aqui da Batalha. E aí eles têm as barricas deles, né? O enólogo deles. Sim, otimiza, né? Dilui custo do nosso custo fixo dilui. Então toda a parte no caso da terceirização da Dunamis, a gente só presta o serviço. A uva é deles, o enólogo é deles, o insumo enológico é deles. Então não tem nada a ver com Batalha, em termos de característica de vinho, tem a característica deles, tem o DNA deles, o terroir deles. Você dá engarrafado para eles. Te entrega pronto, rotulado. Claro que eles acompanham todas as etapas do processo. Eles fazem uma assemblagem aqui? Eles fazem fazem assemblagem branca, assemblagem de engarrafamento e definem uma... Sim. Eles estão frequentes aqui, né? Na safra eles acompanham toda a safra e depois eles que definem os cortes de engarrafamento, né?
passou em barrica, não passou, qual a proporção de vinhos, no caso quando é assemblagem, é tudo com eles. Aí eles preparam o corte, inclusive, e nós só engarrafamos. E depois rotulamos e entregamos caixotado prontinho para eles. Né? É bom, porque o opa aproveita, né? Sim, com certeza. Eles mandam caixa também ainda. Mando tudo. Aqui hoje não tem nada deles, mas eles mandam tudo. Eles mandam a garrafa deles, o rótulo, o papel de seda, a caixa deles, tudo deles. Uhum. Aqui também, se aumentar a produção, você também não tem muito espaço. Mas né, é que fazendo a cave, é que aqui saem as barricas aqui. Eu tô com 40% aqui da vinícola, ó, com barrica, engarrafamento, essa parte de garrafa, aqui, ó, fazendo a cave, isso aqui sai, eu consigo no mínimo dobrar. Claro. Porque eu consigo verticalizar também, né? Eu consigo verticalizar a tancagem. Então, saindo aqui as barricas, fazendo a cave, a gente consegue tranquilamente dobrar essa capacidade de 200 para 400 mil litros. E ela é importante, porque como nossos vinhos, em média, demoram 3 anos para ir para o mercado, né? Então, se eu quero vender 100 mil garrafas de vinho por ano, por exemplo, eu tenho que ter 300 mil em estoque. Essa é também a questão da vinícola, que é diferente da cerveja. As proporções das coisas. Porque a cerveja, cada 60 dias, tu tá saindo botando, né? E a vinícola não, precisa tempo, né? O espumante também. Colheu a uva, fez o vinho base, botou para fazer, faz a tiragem, depois vai para a remoagem. Tá? Todo esse processo também demora 3 anos, no mínimo. Então tudo demanda muito espaço, né? Tudo demanda muito. Hoje a gente tem uma mini cave embaixo do engarrafamento, do recebimento da uva ali, a gente tem uma cave de 90 metros quadrados, onde a gente já guarda 20 mil garrafas. Tá? Mas aqui é quente, quando demanda muito espaço. É quente aqui, claro, no verão a gente liga as cintas dos tanques e ajuda a baixar a temperatura do ambiente. Mas como eu disse, quando está 38 graus lá fora, aqui está 27, 28, é muito melhor que lá, mas ainda está acima dos 20, que é o ideal, né? É a água gelada que faz a camisa, né? Isso, é álcool glicol alimentar. É álcool glicol. Por que a gente usa o álcool glicol? Porque quando a gente vai fazer a estabilização tartárica nos vinhos brancos, a gente tem que puxar para a temperatura negativa. E a água congelaria, né? E o álcool glicol não congela porque o ponto de congelamento dele é menos 20 graus. Então, mas todos os tanques que estão ligados ao sistema de frio é álcool glicol e a gente consegue controlar tanto a temperatura de fermentação quanto fazer a estabilização tartárica. Vamos degustar um vinho, um espumante. O senhor é que manda. Conhecer o espumante seu. Espumante, Patrícia. Nós vamos querer um Nature. Vamos fazer um brinde. Não vai começar por aí. Tem que ser, né? Espumante, vamos no Nature, né? Pela visita de vocês aí. Saúde, futuro. Saúde e sucesso ao vinho brasileiro. Uma delícia. Esse é o Nature Batalha. 0 adição de açúcar no licor de expedição. Sem amargor, perfeito. Sem amargor. Delícia, né? Fez honra à fama, né? Dá medo, né? Porque a responsabilidade aumenta, né? A responsabilidade aumenta. E as borbulhas delicadas, né? É persistente, né? Isso se dá também pelo tempo de autólise, né? Quanto maior o tempo de autólise, tende a ter uma perlagem mais fina e mais persistente. Né? Esse é 18 meses. No mínimo 18. A gente inicia o degorgimento. Não, pode ver que o Nature diz... O rótulo é praticamente igual. Só que o Nature, a gente além diz Nature no rótulo, e aí o Brut ele diz Brut. E o rótulo do Nature tem esse dourado na volta, e a cápsula dourada e gaiola dourada. O Brut é preto, né? Cápsula preta. É preto, né? E aqui o Brut, né? Troca para Brut, que é branco na volta. Esse Brut aqui, inclusive, já ganhou medalha de ouro na FINACHAMP. Então isso é uma das coisas que eu comento, assim, sabe? Que às vezes as pessoas... Hoje, o próprio pessoal da Serra Gaúcha diz assim, ó... Não, é consenso nosso já que o vinho tinta é na campanha gaúcha. Isso eles já dizem. Tá? Mas nenhum espumante vai ser melhor que o nosso. Não, concordo que o clima deles para espumante é muito bom, realmente. É muito bom. Mas, pelos espumantes que a gente tem produzido aqui na campanha gaúcha, né, e ganhando medalha, sendo premiado, medalha de ouro e boas pontuações,
É que nem produzir, de certa forma, entre aspas, né, mal comparando, produzir o vinho em outras regiões. Tu tem técnicas para te conseguir produzir boa uva. E no caso aqui do espumante, a nossa técnica é ponto de colheita. É colher a uva muito madura. que não seja muito madura, para ter um menor potencial de álcool. Tem que ter no máximo 11,5 de potencial de álcool, né? Para espumante, porque vai ganhar mais 1,5 na segunda fermentação. E o espumante não pode ter mais do que 13 de álcool. E para ter mais acidez também, né? Então tu colhe antes para ter menos potencial de álcool e maior acidez. Tem 12,5. 12,5. Então quer dizer que essa uva, o vinho base tinha 11 de álcool. Então o vinho base espumante, ela ganha 1,5 grau de álcool ali na segunda fermentação, né? Então se torna bem interessante. O Barão do Lona ficou muito bom, aquele vinho. Barão Adolfo Lona? Fez o Barão Adolfo Lona, uma releitura que ele fez do Barão de Lantier, que é 100% feito com vinho Batalha. Ah, é? Sim. Agora entregou o ouro. Sim, aquele vinho nós fizemos aqui, nós engarrafamos aqui, Sim. e aí ele foi só para ser rotulado lá pelo Lona. Então foi um vinho feito por ele, mas 100% com as uvas da Vinícola Batalha. Essa é boa. É um corte especial, foi feito um corte especial, né? Legal, é muito gostoso o vinho. Com uvas da safra 2020, e a gente só fez aquele vinho para ele porque era para ele. Porque os vinhos da safra 2020, né, melhor safra, é um vinho que tu quer guardar, Vai jogar né? fora, não vai queimar, né? Exato. É pouca produção também, a baixa, né? Foram acho que 5 mil garrafas, se não me engano. Tá vendendo por 300 e poucos reais a garrafa, né? Sim. É um vinho espetacular. Pôs em caixa, fez caprichou lá, né? Sim, caprichou. Há muito tempo ele tinha esse sonho de fazer essa releitura do Barão de Lantier. E só que tinha que ser numa safra especial, né? Não podia ser em qualquer safra, né? E ele, toda vez que aparecia alguma dúvida assim, eu entrava em contato com ele dava uma entrevista pra gente explicando alguns detalhes de espumantes. Ele é muito simpático, né? Sim, não, eu digo que o Lona ele não guarda segredo, sabe? Não é aquele profissional que tem medo, ele se garante. Não, ele se garante. E aquele negócio, o vinho tu faz ele lá no vinhedo, tu começa lá, né? O segredo do teu vinho é tu ter uma uva boa.